Então, nesse momento, eu peço vocês a permissão para que a gente possa fazer a nossa oração inicial para começar os nossos trabalhos. Senhor da vida, com alegria em nossos corações, mais uma vez nos reunimos em torno dos teus ensinamentos, da tua palavra, do teu sacrossanto amor, suplicando, Pai de misericórdia, que nesse momento possamos recolher os elementos necessários para ampliarmos o nosso entendimento da vida. Mas suplicamos também, Senhor, que possas nos ajudar para que encontremos as vibrações, os recursos que possam nutrir a nossa alma de amor, nos fortalecer trazendo esperança e, acima de tudo, estímulo para a prática do bem. Que o nosso encontro, Pai de bondade infinita, possa ser pródigo também de fraternidade, de troca de experiências respeitosas, para que cada um de nós possamos contribuir de alguma forma no aprendizado do semelhante, pois somos todos uma mesma família. Somos aquelas ovelhas que necessitamos de Jesus como bom pastor para nos conduzir para o aprisco que há de nos libertar definitivamente para a vitória do bem. E por isso, Senhor, que os bons espíritos, anjos tutelados, benfeitores, educadores que nos acompanham diuturnamente, que eles possam nesse momento encontrar na nossa intimidade aquela terra para que haja semeadura, através da intuição, das inspirações, e juntos, cuidando inclusive das nossas chagas morais, das dores de nossas almas, possamos atingir, ao término do nosso trabalho, esperançosos, alegres e nos sentindo em paz pelo dever cumprido. E naquele movimento de profunda gratidão a tantas bênçãos derramadas sobre todos nós. E assim, Senhor, em nome dos ideais sacrossantos que tentamos nos sintonizar com eles, que é o ideal da evolução, possamos te pedir permissão para darmos por iniciado mais um programa das nossas noites queridas, alegres, fraternas das terças-feiras, quando nós estamos aqui realizando o programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. E se eu não estiver enganado, hoje nós estaremos completando o programa de número 67. Então, para nós é um motivo de muita alegria. Então, inicialmente, eu gostaria de abraçar a todos os ouvintes da Rede Amigo Espírita, a você que acompanha assiduamente a programação da Rádio Brasil Espírita, que especialmente hoje está conosco, junto com o grupo que compusemos a Sala Estudando Espiritismo para este programa. Que você possa se sentir abraçado por todos nós, num movimento de profunda gratidão por você estar participando desse trabalho conosco. Porque você, ouvinte ou teleouvinte, já que agora nós transmitimos a imagem também através do site da Rede Brasil Espírita, da Rede Amigo Espírita, e também o site da FEAC, a Casa de Kardec, a qual nós estamos vinculados em Belo Horizonte. Hoje nós podemos dizer, você é o nosso teleouvinte, é o motivo de estarmos aqui, juntos, divulgando doutrina espírita
e o Evangelho de Jesus. Nós estamos, queridos amigos, trabalhando, portanto, com aspectos que remontam à obra há 2000 anos, psicografado na década de 40 por Francisco Cândido Xavier. Obra essa ditada por Emmanuel. E fica para nós aqui aquelas reflexões que sempre acabam promovendo o nosso trabalho, que é efetivamente convidar a todos vocês que possam adquirir o livro, porque nós aqui debatemos alguns pontos. Nós tentamos trazer a leitura romanceada para encaixar dentro das nossas necessidades como debate, como sala de estudo. Mas o grande lance é você adquirir a obra, né, e ler estudando-a, que graças a Deus é o que a gente tem procurado fazer com todos os romances de Emmanuel. Então, para aqueles que estão acompanhando semanalmente, nós estamos exatamente naquele ponto do livro que remonta especificamente o capítulo As Pregações do Tiberíades. E na última semana, se vocês se recordarem, nós encerramos o nosso trabalho exatamente naquele momento em que Lívia, junto com Simeão e com a Ana, que era sua serva, assistiram uma pregação de Jesus. O momento mais importante, não tenhamos dúvida, da trajetória desses personagens. Eles foram privilegiados de terem encontrado com Jesus quando o Mestre aqui esteve. E aí a gente vai procurar refletir do motivo destes encontros, porque eles, de alguma forma, falam bem pertinho do nosso coração sobre o encontro que estamos buscando junto com o Mestre dos Mestres, como agora aqui está acontecendo, e eu não tenho dúvida alguma disso. Jesus terminava a pregação e ele se despede de Simeão dizendo: vai em paz e não tenhas pressa, porque em verdade aceitarei o teu sacrifício no momento oportuno. Olha que beleza. Ele está despedindo de Simeão, falando para Simeão aguardar, porque o Senhor já percebia aquele movimento do cristão autêntico que foi em busca do Mestre, não para beber, no sentido de atender apenas as questões de ordem pessoal, mas acima de tudo, já no movimento de trabalhar de sorte a sintonizar com os grandes projetos da evolução planetária. E não tenhamos dúvida, alargando cada vez mais os seus horizontes mentais, espirituais. Então Jesus disse: vai em paz e não tenhas pressa. Olha que beleza, não tenhas pressas, porque o testemunho de cada um chega no momento oportuno. Disso não tenhamos dúvida. E aí ele estende o raio de luz dos seus olhos até a figura de Lívia, que lhe devorava as palavras com a sede ardente da sua atenção. Exclamou com as claridades proféticas de suas exortações: quanto a ti, regozija-te em nosso Pai, porque as minhas palavras e ensinamentos te tocaram para sempre o coração. Vai e não descreais, porque tempo virá em que saberei aceitar as tuas abnegações santificantes. Se vocês me permitem, eu gostaria de fazer um paralelo, porque com Simeão já estava na condição.
Lívia já estava se movimentando para atingir essa condição. Olha que interessante esse ponto para a gente refletir. Para Simeão ele fala, não tenha pressa, eu aceitarei o teu sacrifício no momento oportuno. Agora já Lívia ele fala, regozija-te, se sinta feliz, porque as minhas palavras tocaram o teu coração. Observemos, são dois estágios psicológicos espirituais diferentes. O primeiro, o ser tocado. O segundo é partir para a conversão, o se tornar. E aí, nessa reflexão, eu sou obrigado a citar o capítulo 18 de Mateus, no versículo 2 e 3, quando Jesus é questionado quem é o maior no reino dos céus. Vocês me desculpem, mas provavelmente eu cito esse versículo em quase todos os estudos quando eu vou falar desse movimento de ser tocado e de se apresentar para o trabalho. Jesus é questionado quem é o maior, ele manda que tragam uma criança e diz assim textualmente para a mente que indagava. Eu não vou dizer para o personagem que indagava, porque se eu falar do personagem, eu vou para a história. Eu quero falar do movimento indagador, porque o movimento indagador ele antecede o movimento que vai definir a mudança mental. E mudando mentalmente, você cria condições para que haja um trabalho de afirmação espiritual. Ou seja, prática. A prática que requer repetição. Suor, sangue, lágrima, alegria, tristezas, frustrações, desenvolvimento de habilidades. Aí você vai realmente se tornar um cristão. Então eu antecipei a explicação, porque Jesus diz assim, falando para a mente indagadora, enquanto não vos converterdes e vos tornardes igual a esta criança, ou seja, pureza, não é criança no sentido de espírito reencarnado, é pureza. Enquanto não vos converterdes e vos tornardes. São dois movimentos. Eu falei da indagação, da mudança, da conversão que se dá por filosofia, por tomada mental e depois por fixação na ação. Converterdes e vos tornardes. Igual a criança, não podereis entrar no reino dos céus. Entrar. Queriam saber sobre qualidade, queria saber sobre posição. E o mestre vem dizer que o movimento ele é muito sutil. E por isso nós tivemos que caminhar 2000 anos para receber a doutrina espírita com Kardec, que veio, usando uma chave, abrir mais esse portal do nosso entendimento para nos ajudar. E junto com ele veio muitos educadores como Emmanuel, que em fidelidade com Allan Kardec, o seu mestre, nesse contexto, Emmanuel vem nos explicar sobre a mente como um atributo do espírito que reflete e que é um fator extremamente importante nessa nossa transformação evolutiva. Mas sem delongas, porque a história exige da gente caminhar por ela. Então Jesus diz, vai e não descreias, porque tempo virá em que saberei aceitar as tuas abnegações santificantes. E Emmanuel encaixa aqui, não é, a palavra abnegação. Com Simeão, eu vou voltar aqui porque eu não tinha nem prestado atenção nisso. Em Simeão ele fala sobre sacrifício. Com Lívia ele fala de abnegação. Então eu posso até dizer aqui que a abnegação
é um movimento imprescindível para se chegar na cota do sacrifício. Por isso é que Jesus, em sua didática incomparável, define para nós no Evangelho: misericórdia quero, sacrifício não. Ele quer no seu sentido de a vida nos movimentar para trabalharmos em misericórdia. Como assim? Isso dá um belo estudo, não é? Não tem competência para fazer. Mas eu quero dizer o seguinte, que o nosso movimento na evolução setenária, na laçada setenária, que é representada pelo número 7, o nosso movimento é um movimento que trabalha de dentro para fora, não é? O nosso campo mental ele tem que expandir. Você tem que sair para semear. Mas o grande movimento é o movimento da força centrípeta, que é trabalhar com essa mesma impulsão, porém recolhendo do que está de fora para dentro. Por isso é que o reino dos céus não está lá fora, ele tem que estar aqui dentro. Então é sair e recolher, semear, né, e colher. Esse é um movimento bendito. Todos os sistemas são criados nessa linha setenária. Observem o desenho, não é, dos astrônomos, não é, daqueles que estudam o cosmos, quando vão verificar como é criado um sistema. Isso se dá no macro como se dá no micro. E é da mesma forma que isso acontece na intimidade de cada um de nós. Então, o momento do sacrifício é o momento de retornar para dentro de você mesmo. Isso dá um outro tratado, e eu peço vênia para vocês, para mim não entrar muito no mérito, porque senão eu não conto a história da Lívia. Todos foram dispersados pelo mestre. Era noite, quando Lívia e Ana regressaram à casa solarenga, confortadas pelas graças recebidas das mãos caridosas do Messias. Eu vou ler esse trecho para a gente estar sintonizado com a poesia de Emmanuel. Profunda sensação de alívio e conforto inundavam-lhe a alma. É o Consolador prometido. Ele consola e alivia. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eis a senha do Evangelho. Eis o trabalho do cristão. Então, nós que estamos começando a projetar nossa mente para trabalhar com Jesus, guardemos isso no fundo de nossas almas. O trabalho com Jesus é para confortar e para aliviar. No movimento em que nós, como idealistas religiosos, estivermos operando, criando desconforto e sobrepeso, nós não estaremos em sintonia com Jesus. Ponto. E esta reflexão é um convite seríssimo para que a gente tenha na cota de uma avaliação diária, enquanto estivermos encarnados. Porque nós não temos dúvida de que a nossa mente, que está ainda num plano de afirmação muito mais na treva do que na luz, como assim? Nós estamos começando a querer luz. Então, quando você começa a buscar luz, o que era a zona de segurança, de conforto, passa a ser treva. E quando passa a ser treva, ou seja, a revelação mostra que há treva, o grande desafio é dar um passo rumo definitivo à luz. A nova luz que você está descobrindo. Só que se desvincular desse mecanismo que é o plano operacional nosso durante milênios, está na razão direta da descoberta da luz, da lei. Por isso é que a lei opera em nós morte
queda. Quando eu não sei, o que faço é lei. Quando descubro a lei, o pecado habita em mim. O que Paulo está falando na sua carta aos Romanos? Depois eu trago esse texto para a gente dar uma refletida sobre ele. A ignorância, ela tem um papel interessante para manter a treva. Não é? Eu estou recebendo uma pergunta aqui da Marilac. Marilac, só um instantinho, por gentileza, querida. Enquanto você não sabe, tudo é festa. Agora, quando você descobre, é o momento do Evangelho entrar em cena. Porque o Evangelho, Jesus chega simbolicamente, o Evangelho propõe amor. Porque a lei vergasta. Então, tem muitos espíritas que ficam discutindo se doutrina espírita tem a ver com o Evangelho ou Evangelho com doutrina espírita. E, na realidade, nós estamos gastando energia à toa. Porque enquanto vocês estão discutindo essa questão, nós estamos deixando de adocicar o processo. Por quê? O Evangelho é para adocicar o que a doutrina espírita abre. Coube a Moisés tirar o conteúdo do movimento iniciático, apresentando para o povo. E esse movimento que Moisés proporcionou, ele foi sendo trabalhado ao longo dos séculos, dos milênios. De Moisés a João Batista, nós temos um período extremamente valoroso de revelação da lei de justiça. Por que você falou João Batista? É simples, porque Moisés revelou simbolicamente a linha mental de Moisés, os espíritos que estavam numa frequência de operação evolutiva no orbe. E essa frequência, ela foi sendo elaborada por reencarnações de muitos avatares, de muitos educadores, né? E quando nós chegamos no momento em que Jesus encarna na Terra, junto com um grupo de espíritos escolhidos, ele faz um divisor de águas. Dele para trás, o parâmetro é Moisés. Então, só que de Moisés a Jesus nós temos uma intercessão chamada João Batista. Que foi, João Batista é um símbolo, tá, gente? Não estou falando que João Batista é a reencarnação de Moisés, não é isso não. Mas é a reencarnação da ideia. Então, de Moisés a João Batista, a ideia da metanoia, ela foi sendo trabalhada de uma forma exuberante para a fixação do conteúdo na Terra. E aí, o que acontece? João Batista, então, representa o ápice da proposta mosaica. Por isso é que Jesus disse, dos nascidos de mulher, João é o maior. Dos nascidos de mulher, João é maior. Dentro de um processo de elaboração psíquica, que o nosso queremos falar, que elaboração biológica, a gente pode ficar falando de reencarnação aqui, de espíritos que foram, voltaram, mas nós não queremos entrar no mérito disso. Eu quero aprofundar de uma vez. Nós queremos entrar na concepção psíquica, não é? Fertilização, semente espiritual que precisa de encontrar um óvulo, não é? Um território fértil para que haja frutificação. Só que esse processo que historicamente se deu de Moisés a João Batista, na realidade ele não terminou lá. Ele foi fundamentado, vamos dizer assim, na psicosfera do planeta. Qual é o desafio do discípulo de Jesus? Primeiro, eu vou falar didaticamente, dentro da minha ideia, ok? Que não é a minha ideia, é o pensamento dos espíritos, que a gente vem tentando captar aí há muito tempo. Primeiro, o discípulo de Jesus ele vai ser apresentado para João Batista. Historicamente foi o que aconteceu. Se vocês estudarem aqueles que foram fundos, vocês vão verificar que inclusive Jesus fazia parte de um grupo que ficava observando o que João Batista fazia. É lógico que ele não precisava, mas ali ele se fez por uma questão de socialização. Tem coisas aí que a gente não pega, fica na história, a gente fica no romance. Aí o que aconteceu?
ele começou a se movimentar. É o amor que vai, por exemplo, no momento em que o discípulo vai descobrindo a verdade, o amor tem que chegar para pôr no colo, para dizer: bem-aventurados os que sofrem, os que têm fome, os que têm sede, bem-aventurados os misericordiosos, né? Aí ele se apresenta para João Batista para que João o batizasse. Olha que beleza. A gente precisa de ter mais cuidado para estudar. Aí você fala: mas e Kardec? Onde entra nisso? Então se você... Aí a gente vai fazer uma junção perfeita. Moisés, João Batista, Kardec. Que é Kardec desenvolvendo, apresentando uma chave para a gente mergulhar nas escrituras sagradas. Então vai ter gente aqui que já vai começar a ficar, talvez, com indiferença com a nossa ideia. Uai, então você tem que falar, você está falando que nós temos que estudar Moisés? Não, eu estou dizendo que nós temos uma proposta que nos aguardará nos milênios pela frente. A gente entender o fundamento das escrituras, para que a gente perceba no Evangelho de Jesus um mecanismo de espiritualização dessa lei. Portanto, quando Kardec fala que ele apresenta no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, ele está fazendo uma referência transcendental. Jesus não veio destruir a lei, mas dar-lhe vivência. Olha que interessante, o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai falar de Moisés. Ele vai falar dos 10 mandamentos, que fundamenta a terceira parte do Livro dos Espíritos. Ô Casalberto, mas conta a história da Lívia. Ok, me perdoe, mas a gente começa a falar de evolução, aí é complicado, a gente perdeu o fôlego, né? Mas vamos lá. As duas voltam para casa. Penetrando, porém, nos seus aposentos, Lívia encontrou de frente a figura enérgica do marido, que deixava transparecer na fisionomia carregada os mais intensos sinais de irritação, como acontecia nos momentos de seu mais ríspido mau humor. Ela notou-lhe a exacerbação de ânimo, mas ao contrário de outras vezes, quer dizer, esse movimento de exasperação aqui, de irritação, de rispidez, estava se tornando constante. Diferente do senador, do casal dos primeiros tempos de Roma. Nós temos que lembrar que eles mudaram para Roma, o senador já mais ou menos com 29 a 30 anos de idade, conforme nós estudamos em programas anteriores. E na Palestina ele foi iniciar um movimento de profundas transformações, que começaram como respostas das atitudes cruéis, orgulhosas, vaidosas do senador romano, que efetivamente recebeu como prêmio. O primeiro grande desafio foi no caso, o rapto de seu filho, para não dizer que o primeiro desafio dele, no seu sentido de possibilidade, foi o encontro com Jesus, como aconteceu com Lívia. Porém, em posições espirituais diferentes, em condições extremamente significativas para os dois. Olha que nós falamos do encontro de Simeão, acabamos de falar do encontro
de Lívia, lendo apenas um pequeno trecho, é óbvio. Nós trabalhamos mais na última semana e temos muita coisa aqui para buscar. Por isso que não dá para ler esse livro assim a toque de caixa. Então, estão me propondo aqui deixar para depois do intervalo. Hoje nós não vamos ter intervalo. Eu vou me permitir não fazer intervalo, ok? Ou vocês querem que eu faça um intervalo? Fica ao critério de vocês. Se precisar, eu dou um break aqui, porque a Cláudia já me liberou do intervalo, né? Inclusive, eu fiquei devendo até uma pergunta, uma resposta para a Marilac, que ela me pediu para fazer uma conexão do que eu estava falando com o item 8 do capítulo Cristo Consolador. Você gostaria que eu abordasse o Cristo Consolador? Vamos fazer o seguinte, Marilac, me lembra mais para o final, tá joia? Porque senão eu vou perder aqui o gancho da história, tá legal? E tá ficando envolvente. Tá chegando um momento importante aqui. Então eu estava dizendo que eram 3 encontros narrados aqui numa página: o encontro de Simeão, o seu sacrifício, Lívia, a tua benevolência, né? Foi isso que eu disse? Foi isso que Emmanuel falou? Não. Eu perdi aqui agora. Abnegação, achei. Abnegação. E no encontro do senador, eu vou pedir que a Cleusa corra no texto, porque está nos capítulos anteriores, e o Arnaldo não está aqui hoje. Corra no texto do encontro do senador com Jesus, porque tem uma palavra lá chave que vai, inclusive, nos ajudar a entender esses 3 movimentos: encontro de Simeão, sacrifício; encontro de Lívia, abnegação. E qual foi a palavra-chave que ele usou com o senador? E enquanto isso eu vou continuar aqui para não perder o fôlego. Ele estava irritado. Ela notou-lhe a exacerbação de ânimo, mas ao contrário de outras vezes, parecia inteiramente preparada para vencer as mais tremendas lutas do coração. Ela se sentiu fortalecida. Ela se sentiu revigorada. O campo mental dela abriu. A fé robusteceu. Porque com serenidade imperturbável o encarou face a face. Encarar face a face, me vem à memória 3 textos, aliás, 2 textos, porque senão fica extenso. O primeiro texto: o espírita verdadeiro é aquele que pode encarar a razão face a face, promove a sua transformação moral, doma as más inclinações e encara a razão face a face. Verdade é face a face. Só que a verdade de hoje, ela vai doer. Porque, como eu disse, a verdade de hoje mostra para nós qual é a treva que nós estamos sintonizados. Por isso é que espírita sofre. Sofre porque vai conhecendo a lei básica. Mas o problema maior é que nós não sabemos sofrer. Por isso é que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec disse sobre a importância do bem sofrer. E o que é o bem sofrer? As aflições do mundo de fora, ok. Se quiserem ficar por aí, não tem problema. Mas eu gostaria mais de aprofundar. O bem sofrer para nós é descobrir a treva e não querer sofrer, ou melhor, não sofrer por não ver a treva sendo dissipada. Agora o negócio, o parafuso vai apertar. Como assim? Sabe o que acontece? Nós somos tão vaidosos,
Nós somos tão prepotentes que a gente acha que bastou ler o Livro dos Espíritos para você resolver seus problemas todos da evolução, de milênios. Você vai ajustar tudo de uma hora para outra. Por isso que tem gente que assiste uma palestra sobre perdão, sai telefonando para todos os inimigos para pedir perdão. Isso é contraproducente. Não é assim que funciona. Você não vai vencer cristalizações, fixações, que muitas vezes envolveram muitas reencarnações, num momento para o outro, num passe de mágica, ou porque você tomou um passe. Eu fiz um atendimento fraterno essa semana que uma companheira me contou um drama de uma pessoa que se envolveu com a família dela, e aí por fim ela disse, aí por isso é que agora eu estou trazendo essa pessoa para o centro toda semana. Pensei comigo, eu entendo o coração bondoso da irmã que está querendo resolver o problema da outra, mas esse é um dos grandes erros que nós espíritas cometemos. É como se a gente quisesse de uma hora para outra dar um banho de loja na pessoa, simplesmente porque ela está levando ela no centro espírita. E muitas vezes a gente cria até dificuldades para a pessoa se for essa atitude. Não funciona assim. Não funciona na base da agressão, da pressão. Existe um time. A Ludmila foi no texto e encontrou a palavra regeneração. Traz a frase toda para mim, Ludmila, para a gente discutir a frase. Regeneração. Se for, ela buscou no texto lá do há 2000 anos. Mas se for regeneração, ela tá a caminho. Ela encaixa perfeitamente. Porque aí já buscaram a palavra humildade. É isso aí. E aí eu vou encaixar uma mensagem que eu recebi ontem, através de uma médium da nossa reunião, onde um benfeitor veio falando sobre a simplicidade. Eu tinha separado até para ler para vocês, mas ela ficou nos escombros lá para dentro. Uma outra oportunidade eu leio. Mas em essência, o que Jesus falou para o senador? Que era necessário que ele procurasse trabalhar no âmbito da humildade. O que é humildade? Reconhecer limites. Mas possivelmente para ele era muito complicado. Mas Jesus também falou para ele sobre simplicidade. Falou para ele sobre coragem. Por que ele foi procurar Jesus à noite? Lívia foi procurar durante o dia. Né? Bem-aventurada foi a Lívia. Ela colocou um disfarce, e é o que nós vamos ver aqui agora, de uma camponesa, de uma pessoa do povo, não por vergonha, não para dissimular, pelo contrário, ela foi buscar Jesus consciente, e diga-se de passagem, ela usou da autoridade moral dela para que Emmanuel fosse buscar Jesus, ou melhor, o senador, em nome da cura da filha, mas ela insistiu e ela usou a autoridade. E a gente não pode esquecer que Lívia reencarnou várias vezes ajudando Públio Lentulus no processo de soerguimento dele. Para vocês terem uma ideia, na época do Sura ela estava do lado dele. Para vocês entenderem. Antes dele reencarnar, o próprio Emmanuel conta no 2000 anos que ela participava de um tribunal. Lembram do sonho do senador? Na hora indeterminável da redenção, dentro da eternidade. Ah lá, que legal, o pessoal foi mesmo lá no texto buscar. Fora melhor, vou pegar a frase da Cleusa, tá, gente? Aliás, a Aline está dizendo, ela copiou, soa para o teu espírito nesse momento um minuto glorioso. Se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele, em teu coração doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, olha que interessante. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração da tua vida. Por fim, a Cleusa trouxe. Fora melhor que me procurasse publicamente na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez
para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Ponto. Humildade. Vamos voltar para Lívia? Enfrentando-lhe o olhar suspeitoso, ele estava desconfiado dela. Ele estava vivendo uma tremenda luta de coração. Um conflito muito intenso. Havia uma trama da treva para difamá-la. Como se ela estivesse com atitudes desrespeitosas ao seu compromisso. Ele estava entre a cruz e a espada. Mas não era só pelas influências, pelas pressões que muitas vezes o médium passa nos processos das suas transformações. Tinha muito mais coisas por trás disso. Porque uma certa tranquilidade lhe anestesiou o coração flagelado e desiludido. Lívia estava envolvida pelas vibrações do Cristo. Comovida até as lágrimas, viu que o mestre atendia. Oh, gente, desculpa. Eu cometi um erro aqui. Eu estou lendo um parágrafo anterior. Vamos lá. Ela notou-lhe a exacerbação de ânimo, mas ao contrário de outras vezes, parecia inteiramente preparada para vencer as mais tremendas lutas do coração, porque com serenidade imperturbável o encarou face a face, enfrentando-lhe o olhar suspeitoso. Afigurava-se-lhe que a flor da eterna paz espiritual lhe desabrochara no íntimo. Ela estava no meio do embate e a paz espiritual desabrocha. Que movimento divino! Ao suave calor das palavras do Cristo, porquanto lhe parecia haver atingido o terreno, até então desconhecido, de serenidade estranha e superior. Ela estava em paz e ele em treva. Ele em guerra, ele em conflito. Depois de fitá-la de alto a baixo com seu olhar duro e inquiridor, exclamou Públio, mal sopitando a cólera incompreensível. Então, o que é isso? Que poderosas razões levariam a senhora a ausentar-se de casa em horas tão impróprias para as mães de família? Públio respondeu com humildade. Respondeu com humildade, estranhando aquele tratamento cerimonioso. Por mais que buscasse comunicar-te minha resolução de sair na tarde de hoje, fugistes, sempre de minha presença, esquivando-te a minha consulta. E eu necessitava procurar o Messias de Nazaré, de modo a acalmar meu coração desventurado. E precisavas de disfarce para encontrar o profeta do povo? Atalhou o senador com ironia. E aqui eu vou abrir um parêntese. Ele estava irritado, ele estava dissimulado, porque ele fugiu dela. Ele estava aqui, ele estava se sentindo incomodado, ele estava se sentindo inseguro. E aqui ele age com ironia. Todos os movimentos que caracterizam um transe mediúnico também, não vou tirar a responsabilidade dele, mas aqui há um transe mediúnico, ou seja, ele estava sob a influência de espíritos vinculados à própria treva. Por quê?
A luz se acende, a treva se apresenta. Esse é o ponto que a gente vai continuar batendo aqui. E precisavas de disfarce para encontrar o profeta do povo? É a primeira vez que noto uma patrícia usando tais artifícios para consolar o coração. Vai a tanto assim o seu menosprezo pelas nossas mais sagradas tradições familiares? Supus não me ficasse bem fazer-me notada na multidão das pessoas pobres e infelizes que procuraram a Jesus nas margens do lago. E, identificando-me com os sofredores, não presumi desacatar nossos costumes familiares. Mas, sim, acreditei agir em favor do nosso nome, considerando a circunstância de ocupares, no momento, nesta província, a mais alta expressão política do império, o legado. A menos que esteja disfarçando algum outro sentimento, como dissimula a posição social com a indumentária, muito errou procurando o Messias nesses trajes. Porque afinal, estou investido de poderes para requisitar a presença de qualquer pessoa da região em minha causa. Mas Jesus, Públio, deve estar para nós muito acima dos poderes humanos, que sabemos tão precários, por vezes. Acho que a cura da nossa filhinha, diante da qual todos os nossos recursos foram impotentes, é o bastante para fazê-lo credor da nossa gratidão imperecível. Ignorava que a sua organização mental fosse tão frágil em face dos sucessos do Mestre de Nazaré. Aqui em Cafarnaum, continuou o senador asperamente. A cura de nossa filha? Como assegurar uma coisa que a sua argumentação pessoal não pode provar com dados positivos? É a ciência dos homens, querem provas, cálculos. E ainda que esse homem, revestido de forças divinas, para o espírito simples e ignorante dos pescadores galileus, tivesse operado essa cura com a sua intervenção sobrenatural, vindo a esse mundo da parte dos deuses, poderíamos chamar-lhe impiedoso e cruel, sarando uma menina enferma de tantos anos e permitindo que os gênios do mal e da perversidade nos arrebatassem um filhinho sadio e carinhoso, em cuja fronte colocava a minha ternura de pai, todo um futuro brilhante e promissor. A argumentação de uma inteligência privilegiada, mas destituída completamente de entendimento no que remonta à misericórdia divina. Cala-te, Públio. Cala-te. Imaginem a cena. Eu os convido a enxergar a cena na tela mental, que ela é extraordinária. Não era o costume dela. E querendo ou não, a condição dele
não lhe dava, inclusive, essa prerrogativa. A gente tem que ir para a história para entender o movimento. Ela revidou tomada de uma força superior que lhe conservava toda a serenidade do coração. O cala-te foi com serenidade, foi com paz interior. Recorda-te que os deuses podem humilhar-nos com dureza, a vaidade e o orgulho absurdos. Se Jesus de Nazaré nos curou a filhinha bem-amada, que apertávamos nos braços frágeis contra os poderes imensos da morte, podia permitir que fôssemos tocados no mais sagrado sentimento de nossa alma, com o incompreensível desaparecimento do nosso Marcos, para que nos sentíssemos inclinados à piedade e à comiseração pelos nossos semelhantes. Chave de ouro. Ave, ave Cristo. A Senhora, ele não se rende, se compromete com essa demasiada tolerância, que vai ao absurdo da fraternização com os escravos. Disse público com rispidez e austera severidade. Tal atitude de sua parte me fez pensar seriamente que a sua personalidade mudou no decurso desse ano, porque as suas ideias, longe do nível social, da sede do império, baixaram ao terreno dos sentimentos mais relaxados, em face da compostura que exige da mulher de um senador ou da matrona romana. Lívia ouvira, angustiada, as palavras injustificáveis do marido. Nunca o vira tão irritado em todo o transcurso da vida conjugal. Mas verificara em si própria uma renovação singular, como se o pão rústico, abençoado pelo mestre, lhe transfigurasse as mais recônditas fibras da consciência. Seus olhos se enchiam de lágrimas, não por orgulho ferido ou pela ingratidão que aquelas admoestações injustas revelavam, mas com profunda compaixão do esposo que não a compreendia e adivinhando a dolorosa tempestade que lhe fustigava o coração generoso, porém arbitrário, no plano de suas resoluções. Serena e silenciosa, não se justificou perante as severas reprimendas. Era o momento da abnegação. Era o momento do silêncio. Foi quando, então, compreendendo que aquele atrito não deveria prosseguir, quando um não quer, dois não brigam. Dirigiu-se o senador para a porta de saída do apartamento, abrindo-a com estrépito
a exclamar: jamais fiz uma viagem tão penosa e tão infeliz. Gênios malditos parecem presidir as minhas atividades na Palestina. Por quê? Se curei uma filha, perdi um filhinho no desconhecido e começo a perder a mulher no abismo das irreflexões e da incoerência. E acabarei também perdendo-me para sempre. E acabarei também perdendo-me para sempre. Nosso Sérgio de Porto Alegre está dizendo assim: me chama a atenção o nível de discussão deles. Nos nossos dias, em alguns casos, o total desrespeito. Aí o João de Portugal está dizendo que Deus abençoe as mães, as esposas e as filhas, que através do infinito amor de seus corações salvam tantos espíritos dos abismos dos erros e da ignorância. Mas acredite, amigo Sérgio, que a arma dos mais fracos é o grito. A arma dos mais fracos é o grito. A Cleusa, também de Leiria, Portugal, disse no chat. Gente, queridos amigos, ouvintes da Rádio Brasil Espírita, da Rede Amigo Espírita, você que está aqui no chat conosco, tantos corações nos ouvindo nesse momento, nós precisamos ser cautelosos na análise, para não cometer o equívoco do julgamento. Eu citei um texto de Paulo no início e que nós reservamos aqui para dar uma fundamentação nessa última etapa do nosso encontro. Paulo diz assim, na sua carta aos Romanos, no capítulo 7. Ai, que ótimo! Não estava na previsão e eu vou ler. Primeiro versículo. E não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Qual lei? Lei divina. Homem, quando Paulo se refere ao homem, ele está falando da razão. A lei tem domínio sobre a razão. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for doutro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for doutro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, ressuscitou dentre os mortos,
a fim de que demos frutos para Deus. Ai, meu Deus, vou precisar da ajuda dos universitários espirituais. Vamos refletir. Paulo está falando de homem e mulher? Ele está falando de questão de comprometimento, de casamento, dentro dos princípios judaicos? Ele se apoia no fato, ok? Mas ele está se referindo a questões de foro íntimo. Ou seja, a lei tem domínio sobre a razão. Isso não tenhamos dúvida. A razão que concebe a lei. Você está entendendo a lei. Então a lei tem o domínio sobre a razão. Por isso, a mulher está sujeita ao marido. Que mulher? Mulher, a esposa do marido? Não. Ele está falando do sentimento. O sentimento, ele precisa de estar direcionado pela sabedoria. Pela sabedoria. Tanto que Emmanuel nos ensina a importância do desenvolvimento da asa da razão e a asa do sentimento. Isso tudo está dentro da gente. Agora, o que acontece? Se a lei é da carne, com o Cristo, esse marido vai morrer. Ok? Esse marido morrendo, o sentimento se vincula num outro casamento. O casamento da ressurreição. O casamento que vai libertar a alma, o psiquismo, das prisões, dos conflitos, de tudo que nos vincula naquele plano de treva. Nós estamos sobre uma lei divina chamada lei de unidade. A lei de unidade eu poderia chamá-la de lei do amor, ou lei da evolução. Mas para que esta lei seja operacionalizada, o espírito sai de si mesmo e ele precisa de se unir a uma adjuntora, como escreveu Moisés. Ele tem que se dar em casamento. Casamento com a vida. Casamento com o grupo. Casamento com propostas. Com ideais. Quando o indivíduo casa, ou seja, ele sai para operar, ele já entrou numa lei que é sujeita à lei de unidade, que é a lei de dualidade. Ele precisa de outras facetas, ele precisa de outros movimentos de conjugação. E esse casamento também se dá com grupos, com almas que se identificam. Aí eu já começo a falar aqui de família espiritual também. O caso de Lívia e de Emmanuel é uma história que remonta a um casal, almas gêmeas. Aqui é literalmente alma gêmea. Aqui não é casamento de expiação e prova, ou casamento de expiação. Ah, mas caso aberto, mas com essas confusões todas aqui, eram almas gêmeas? Sim, porque as almas gêmeas, elas se encontram no tempo e no espaço, mas nem sempre o que vai sobrepujar é o ideal que brota na essência da intimidade delas. Estarem juntas. Não basta querer estar juntos. É necessário casar, esposar com um ideal que vai ser o plano operacional que vai garantir o sucesso daquela relação. Se não houver
uma conjugação de propostas, de propósitos, haverá o quê? Ruptura. É o que o Paulo está falando. Morto o marido, o sentimento vai se vincular com outro propósito. Não é? Vai se vincular com outro propósito. Agora, morto o marido, no sentido morto o ideal, automaticamente o sentimento, que é a face do espelho da nossa alma, ele vai se projetar para linhas que vão trazer benefícios. Agora, não morto o ideal, dividir o ideal é como se estivéssemos praticando um adultério. Como assim? Ah, o negócio vai começar a ficar bom agora. Quer ver? Querem ver? Sim. Sabe qual que é um dos grandes problemas que a gente vive hoje? Como espíritas, nós estamos descobrindo a verdade. Descobrindo a verdade começa a trazer desconforto. E esse desconforto, como nós dissemos lá atrás, a revelação ela vai nos mostrando qual é a nossa posição. Que eu estou apontando para trás como aquela posição do passado, mas na realidade é a posição do hoje. Então, qual é o grande problema que a gente vive? Muitas vezes a nossa essência espiritual propõe um casamento com Cristo, porque o Cristo é o noivo da humanidade. Assim trata os exegetas, os teólogos através dos milênios, dos séculos. E é muito interessante porque ele se diz que ele é o noivo. João Batista fala que ele é o noivo. O noivo é que vai casar com a virgem. Não é? A virgem no sentido da alma que vai efetivamente receber o noivo. Não é noivo espírito, Jesus não. O espírito que vai se colocar com pureza da alma para receber a semente que há de fertilizá-lo para que ele se engrandeça e frutifique a vida abundante dentro dele, dentro do próprio psiquismo. Carlos Alberto, você está dando uma volta. Ok, mas isso não é um assunto que você vai explicar assim de uma forma simples. E se a gente tiver que voltar nesse conflito semana que vem, vamos voltar. Porque nós precisamos de ir com calma. Aí o João está dizendo, o casamento é um grande aprendizado, de tolerância, de compreensão e amor. Ok, João. E nós precisamos da convivência familiar. Aliás, a base da sociedade é a família. Regeneração, não pense vocês que vai ser longe da família. Por isso é que a espiritualidade está investindo na família agora. Família. O centro essencial dos nossos reflexos. É o cadinho purificador. Só que para isso nós precisamos de aprender a orar para viver em família. Aí a gente precisa de estudar o livro Pensamento e Vida, na lição intitulada Oração, que é extremamente valiosa para que a gente possa observar que a oração é o divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior, para refletir-lhe a grandeza. Então nós precisamos de aprender a orar para posicionar o espelho na direção do alto. Mas esse movimento, ele precisa de ter reflexão, ele precisa de refletir grandeza, e para isso nós temos que fazer essa reflexão, essa operação, no contato do dia a dia. Então, mas eu não estou falando só da família, João. Estou falando do casamento do espírito. Essência espiritual, o eu profundo, João. Reflita comigo, amigo. Porque senão a gente vai ficar num estudo periférico. Nós queremos apertar, nós temos que aprofundar. Estudar evangelho é assim. Né? Ou seja, assim, não estou dizendo que eu tenho um método. Estou dizendo que é assim, é que todos nós precisamos de mergulhar. Vamos lá. Porque se não for assim, você não vai entender como é que funciona o seu psiquismo.
Então daqui a pouco eu não estou preocupado com mulher, filho, mãe, pai, tio, não. Eu estou falando do Espírito. Então, a Bianca está perguntando, aonde entra o divórcio? O divórcio entra na dureza do coração. Foi Jesus quem disse. Aonde tem dureza do coração tem que ter divórcio. Ou seja, se no processo o sentimento não estivesse se conjugando com os princípios norteadores da razão, vai haver o quê? Uma dissociação de propósitos. Aí a lei começa a trazer o quê? Dificuldades. Então lembram que nós falamos sobre o olhar para trás e verificar a zona de ocupação do espírito? Então quando se fala assim, a revelação, a doutrina espírita é a terceira revelação. Aí fica muitas vezes nós espíritas intelectuais nos embrenhando no ensinamento espírita como se a revelação tivesse apenas no livro. Não. A revelação espírita, ela vai abrir o nosso entendimento no que remonta à nossa realidade, à nossa posição. Por isso é que a doutrina, quando ela foi consignada como a doutrina dos espíritos, é para despersonalizar, é para tirar o homem, tirar as questões humanas do processo. Mas no fundo, nós temos que entender que a doutrina é do Espírito. Então o livro dos Espíritos é o livro da sua vida. O livro dos Espíritos, da primeira até a 1019 questão, ele vai estar falando do seu mundo íntimo. Ele vai estar falando da sua realidade. Então, pergunta, vamos lá, um exemplo, questão 23 do livro dos Espíritos. O que é o Espírito? A gente responde lá na mocidade, né? O princípio inteligente do universo. Aí tem um amigo nosso aqui, o Samuel, ele fazia os estudos e falou assim, o que é o Espírito? Aí a gente tem que entender e responder assim, o Espírito sou eu. No dia que você começar a trabalhar nessa linha, o Espírito sou eu, você vai observar que existe o Espírito que eu era e também o Espírito que eu virei a ser. O Espírito que eu sou é a sua condição de agora. Por isso é que conhecer a lei significa morte para esse Espírito que sou eu. Não sei se vai dar lá, esse negócio está ficando muito filosófico. O Espírito que sou eu, ele tem que morrer para permitir que venha nascer o Espírito que eu virei a ser. Então o passado, ele é a base, mas o futuro é a grande referência. O futuro é a referência. Então Jesus se intitula Eu sou o Filho do Homem. Ele é o paradigma, ele é o modelo, ele é o referencial. Mas Jesus tem que trabalhar com a sua realidade. Carlos Alberto, e aí? E aí que a gente gostaria de dizer que nós estamos diante de um momento singular da trajetória espiritual de Emmanuel e de Lívia. Por quê? Vamos lá. Porque num contexto de almas gêmeas, razão e sentimento vinham se reencontrando no tempo e no espaço, até para chegar num momento que não vai ter nem tempo nem espaço. É amor eterno. Isso é eternidade. Não vai ter tempo e espaço. Mas esse é outro assunto. Mas Lívia, ela adquiriu uma condição de uma maturidade espiritual, fruto de muito sofrimento, de muito trabalho de outras vidas, mas ela adquiriu um piso de segurança que concedeu para ela a condição de caminhar com ele, com a alma de sua alma, e nós não podemos desconsiderar os outros que fizeram parte do contexto, como Flávia, como Marcos, como Ana, como Simeão, como o casal, os amigos de Roma, né? O casal Severos, né? Flamínio Severos, Calpurnia Severos, né? Os filhos Plínio, né? Plínio Severos, enfim, todos os personagens
faziam parte de um grupo. E esse grupo estava ali. Agora, cada um numa condição muito diferente da do outro. Então aqui, observe, eu tô rodando a periferia, porque é necessário que a gente seja cuidadoso para que a gente possa avaliar e trazer para a nossa realidade, porque nós não estamos estudando, nós não estamos resolvendo aqui o problema da evolução do senador Lentulus e de Lívia, porque nós não temos nem autoridade para isso. E não podemos entrar em alguns méritos, a não ser nos apoiar numa história narrada pelo escritor, por ele mesmo, o senador, que nos contou, não é? E para isso precisamos de ler com calma, que aquele momento era um momento extraordinário para todos eles. E aqui agora eu vou incluir, inclusive, a Flávia, a filha que foi curada por Jesus. Vocês já imaginaram a importância disso no psiquismo do Chico Xavier ao longo de todas as suas encarnações? Chico se emocionava profundamente quando relatava esse fato. Inclusive ele dava detalhes, né? Arnaldo nos contava que, por exemplo, quando ele se referia a Lívia, ele sentia as dores. Ele sentia o odor fétido da lepra, da hanseníase, que aquela menininha vivia. Ele nunca falou sobre a alegria que ele sentiu-se em revigoramento, em reestabelecimento, porque eu não tenho dúvida de que seria até antiético da parte dele. Imaginemos o que ele pode ter visto naquele momento. A Ana, que estava lá na casa, que viu a luz entrando no quarto. Agora, os personagens em foco, o nosso querido senador e a sua esposa. Então, ela, bem-aventurada, porque o ensinamento de Jesus tocou o coração dela. Gente, nós precisamos de pensar. Vamos refletir com cautela, com segurança. Nós estamos num momento como espíritas que nós precisamos trabalhar o sentimento. Não é sentimentalismo, e muito menos racionalismo, intelectualidade fechada, discursos longos, energias gastas com debates improfícuos, enquanto o filho do Calvário precisa do atendimento. Doutrina espírita agora é a doutrina do sentimento. Esse é o ponto. Porque se a gente não adocicar, o próprio entendimento da letra, que mata, não permite a revivescência do espírito. Esse é o ponto que a gente gostaria de bater. E o senador, vamos recordar mais um pouco o sonho que ele teve no início da obra. Ele estava como que absurdado com a lógica da reencarnação. Vocês estão lembrados? Quem chegou depois, eu convido a voltar no livro para a gente debater mais isso nas próximas semanas. Mas ele estava assim, chocado em ver o seu avô, o seu bisavô, Sura, com a mesma caligrafia, a mesma assinatura, com a fisionomia ipsis literis da dele, o julgamento, a reencarnação, ele se vendo como protagonista da Revolução de Catilínia. Vamos lembrar, isso foi muito antes desse momento que ele está vivendo com Lívia agora. E ele foi, de alguma forma, envolvido pelo seu amigo Flamínios. Isso está no primeiro capítulo da obra. Mas ele já estava como que a sua alma já estava sendo preparada pelos técnicos espirituais exatamente para viver esse momento. Se a gente for observar tecnicamente e tentando mensurar o poder
de persuasão, um magnetismo extraordinário de Jesus, a gente poderia ir para aquele momento em que o senador, poxa, a filha dele inclusive foi curada e ele não aceitou. Como é que se dá isso? Ah, não, ele perdeu a oportunidade. E como ele mesmo escreve, ele mesmo deixou claro, e vocês trouxeram frases, e ele aqui agora disse, nós lemos, estou sentindo que eu estou me perdendo. Eu estou me perdendo. Perdi a mulher, perdi o filho, estou me perdendo para sempre. Na realidade, ele estava vivendo o ápice do conflito. Era uma dor cruciante. Vocês prestaram atenção como que ele se refere ao filho dele? Você que é pai, já pensou seu filho ser raptado? Você que tinha uma família, uma família toda construída, toda fundamentada, e de repente você vê tudo se escoando pelas mãos, tudo indo para o ralo. Vamos falar numa linguagem pesada ou adaptada ao mundo de hoje? Você vê tudo isso, o orgulho venceu. Ludmila, é o que ele disse, e é o que eu quero levantar para que a gente possa refletir, porque nós somos muito finalísticos. A gente já quer ver a história pronta. A gente analisa de uma forma cartesiana. Eu muitas vezes, como trabalhador da casa espírita, eu tenho que ser cuidadoso, porque o povo fica na letra, fica preso. Ó, tá escrito isso aqui, viu, Casalberto? E a gente vê assim, tá escrito. Mas o que está escrito? Você já viu o que está por trás do que está escrito? A gente amarra. Porque a gente julga, mas nós julgamos com os olhos da terra. Então, vamos nos colocar na posição dele. É muito importante isso, porque ele veio de uma encarnação anterior com muitas complicações. Ele se vinculou de uma forma assim ao seu orgulho. O seu orgulho trouxe para ele muitos problemas. E aí você tem uma alma gêmea que reencarna com você, para você recomeçar, para você redirecionar um projeto de evolução. E será que nós poderíamos ter a pretensão de querer resolver a história do Emmanuel naquela vida ali? O Fábio está dizendo, nos dias de hoje sinto que somos preparados em todas as circunstâncias da vida para encontrarmos por definitivo o nosso ponto de referência de uma vez. Nesta vida, Fábio, e eu posso dizer uma coisa para você, nós estamos sendo preparados desde quando Deus, em meio à treva, disse assim, conforme descreveu Moisés, e disse Deus, haja luz, e a luz foi feita, e viu Deus que a luz era boa. No mergulho, nós estamos como que sobrenadando num processo de evolução e caminhando gradativamente para atingir a plenitude. A plenitude de hoje, ela é relativa. A absoluta é em Deus. Mas Deus nos aguarda, conforme afirma o poeta. Por isso, eu gostaria de pedir a vocês a permissão de interromper aqui a nossa reflexão sobre o conflito do senador nos dissabores de Lívia, para que a gente possa voltar na próxima terça-feira para continuar esse debate. E com muita alegria,
com muita esperança do amparo de Emmanuel, de Lívia, de toda a família dos Amigos para Sempre, esperançosos que eles nos ajudem a encontrar Jesus de uma forma definitiva. Eu gostaria de encerrar minha participação trazendo umas trovas que significarão para nós reflexões finais para interrompermos o programa da noite. Maria Dolores diz: em colheita. Se consegues guardar o coração sem queixumes em vão, além das nuvens densas, feitas em vibrações de sarcasmos e ofensas, sem que a força da fé se te degrade quando rugem lembrando tempestade, se olhas para o mal que te rodeia, respeitando em silêncio a luta alheia, se não te fere ouvir a expressão que te espanca ou te censura, no verbo avinagrado da amargura, sem alterar teu sorriso de servir, se logras conservar a luz no pensamento, ante os assaltos do tufão violento, que se forma da injúria que atraiçoa, e trabalha sem mágoa e ajuda sem tristeza, plantando o reconforto, a bondade e a beleza, sem perder a esperança na alma boa. Se já podes, enfim, converter toda lama em trato de jardim e criar alegria em tua própria dor, para auxílio a quem chora ou socorro de alguém, então terás chegado à compreensão do bem para viver em paz na vitória do amor. Na vitória do amor, viveremos em paz. Que a paz se faça, em definitivo, nos domínios de todos os corações. Que Maria Santíssima, a Mãe de todos nós, humanidade, possa nesse momento nos envolver em suas preces, em suas vibrações, enviando os caravaneiros para ajudar os nossos familiares. Possamos, Mãe, agradecer por tudo, mas ainda assim te pedir, não nos deixes entregue à própria sorte. Esteja conosco, Mãe, para que possamos nos aproximar cada vez mais do Evangelho de Teu Filho e com ele banquetearmos nas bodas, na ceia divina que há de nos felicitar um dia como humanidade, todos reunidos na festa dos céus. E assim, as rosas do seu jardim serão distribuídas numa festa incomparável. Festa de caridade, de felicidade, mas acima de tudo, de irmandade. Ave, ave, ave Cristo, nos despedimos, transferindo para a Cláudia, que nos coordena nessa noite, a função de encerrar com vocês. Por aqui eu fico, mandando um beijo para todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, da Rede Amigo Espírita, a todos vocês da FEAC, da sala, enfim, um beijo dessa turma aqui das Gerais, do mais belo horizonte. Até breve, que assim seja.